Eu acho que eu já convidei o pastor Armando Filho e o pastor Carlos umas 8 a 10 vezes já. E é muito difícil pegar o pastor Armando Filho aqui no estado, né? Toda sexta-feira ele sempre viaja, né? Tá sempre viajando o Brasil, né? E outros estados e outros países. É interessante que quando eu chamei ele, acho que foi na quarta-feira, ele demorou um pouco para responder. Eu falei, já sei. A resposta é não. Sempre é assim, né? Mas graças a Deus ele falou, olha André, eu tenho um voo, tenho que estar no aeroporto às 9h30, né? Mas eu vou. Aí eu falei, glória a Deus por isso. E Deus se fez presente desde o início deste culto. Deus já falou poderosamente. Eu poderia não ministrar nada mais, porque Deus já falou muito forte através dos louvores que foram ministrados. Usou fortemente a vida do querido Mauro para ministrar não só ao coração do querido tecladista, do querido violonista, né, mas com certeza também aos nossos corações, né, que precisamos cada dia mais e mais do Senhor Jesus Cristo para viver aqui nesta terra. Antes de eu ler o texto base, que nós vamos passar por alguns textos da palavra de Deus, tentarei ser o mais breve possível. Normalmente eu costumo demorar um pouco nas minhas pregações. A última pregação que eu preguei lá no pastor Rildomar foi quase 1 hora de pregação, mas não vai ser assim não, viu, amados? Vou ser o mais breve possível em nome de Jesus. Antes de nós irmos para Mateus capítulo, você pode até estar abrindo sua Bíblia já em Mateus capítulo 24, versículo do 37 ao 44. Eu queria dizer para a amada igreja, né, e para todos nós, que se tem uma pessoa que não está nada satisfeito com a sua vida, que não está nada satisfeito com você, e que pensa 24 horas do dia em destruir a sua vida, essa pessoa é Satanás. Ele não brinca em serviço. A palavra de Deus, ele diz que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E se nós abrirmos uma brecha sequer, ele entra. E Satanás, ele não vem, preste atenção, Satanás, ele não vem feio, não vem com chifre, com aquelas coisas, não. Satanás, ele vem sutilmente. Ele vem muitas vezes de forma bonita. E aí ele entra e destrói a sua vida se você não tiver discernimento e se você não conhecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Satanás, quando ele chegou para falar com Eva, lá em Gênesis capítulo 3, ele não chegou gritando, ele chegou simplesmente com uma pergunta para Eva. Disse-s o Senhor que não podes comer de todas as árvores? E se tem uma coisa que nós não devemos fazer, é dar espaço e ouvido à voz de Satanás. Jamais devemos deixar que Satanás entre na nossa vida, porque uma vez que ele entra, ele destrói. E aí só a misericórdia do Senhor e o arrependimento, como o pastor Carlos falou. Eu costumo falar que arrependimento, meus amados, não é simplesmente você chegar e reconhecer que você errou, porque isso é remorso. Às vezes você até chora, você comete um erro, reconhece o erro, chora, mas não se arrepende. Arrependimento é mudança de atitude. É você reconhecer o seu erro, se quebrantar diante do Senhor e a partir daquele momento mudar a sua atitude de vida. Eu louvo a Deus porque eu vou mencionar ele aqui, que ele já foi mencionado algumas vezes. E eu
posso ver a transformação e o que Deus vem fazendo na vida dele, que é Lula. E eu conhecia Lula antes, né? E hoje eu vejo o que Deus vem fazendo na vida dele. E eu posso falar com propriedade que Deus transforma, muda, restaura, restitui e abençoa as nossas vidas. Basta que nós nos arrependermos, basta que a gente dê lugar para que Deus possa trabalhar. A palavra de Deus, ela diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu entrarei no coração dele. Ou seja, Jesus, ele está o tempo todo batendo no seu coração, o tempo todo do seu lado. Mas se você não tomar a atitude de abrir o seu coração, Jesus não vai abrir o seu coração por você. É você que tem que abrir o seu coração. É você que tem que se quebrantar diante do Senhor. É você que tem que tomar uma atitude, dar o primeiro passo. E aí Deus começa a trabalhar, a moldar, a transformar e a fazer uma pessoa nova e a cumprir aquilo que Deus tem reservado para a vida de cada um de vocês. Porque Deus tem um propósito específico para cada um de nós. E a gente só vivencia Ele se nós deixarmos Ele agir na nossa vida. Amém? Mateus capítulo 24. Falar dos assuntos que é pouco falado nas igrejas. Pouco se fala hoje, pastor Carlos, da volta de Jesus. Muito pouco. Eu ando em muitas igrejas, conheço muitos pastores e pouco ouço falar da volta de Jesus. Fala-se muito em bênçãos, em prosperidade, em riquezas, em ter isso, em ter aquilo, em conquistar isso, conquistar aquilo, em ser isso, em ter uma posição na sociedade. Mas esquecem-se que Jesus Cristo está voltando. Esquecem-se que as riquezas ficam, as posições ficam. Tudo aquilo que por muitas vezes nós perdemos muito tempo do nosso dia para conquistar, para ser, para ter, tudo isso vai ficar. Quando Jesus voltar ou quando você partir desta terra. Porque todos nós, do mesmo jeito que Deus criou o homem do pó, nós tornaremos ao pó. Independentemente da sua classe social, independentemente do seu credo. Todos nós morreremos ou seremos arrebatados. Ou os que ficarão, né? Mas todos nós partiremos dessa terra e não levaremos aquilo que por muitas vezes nós perdemos tempo, e tanto tempo, para conquistar. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 37, diz assim a palavra de Deus: porque como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estáis vós também atento, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Amados, se nós estudarmos um pouco sobre escatologia, que fala sobre a volta de Jesus, sobre os finais do tempo, se você se debruçar um pouco depois na sua casa,
em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, Marcos capítulo 13, lê o livro de Zacarias, lê o livro de Ageu, e aí depois você vai para Apocalipse, você vai ver que quase todas as profecias já se cumpriram. Quase todas. E muito breve, mas muito breve, Jesus voltará. Existe uma profecia que está muito perto de se cumprir, que é a reconstrução do templo lá em Israel, aonde se assentará a besta, que depois será tirada de lá. Mas já existe projeto, já existe recurso, já existe tudo pronto para a reconstrução do templo, aquele templo de Salomão, que Salomão construiu, que vai ser reconstruído nos finais dos tempos, lá em Israel. A única coisa que impede a reconstrução do templo é porque Jesus Cristo ainda precisa salvar vidas. É porque pessoas ainda precisam conhecer o Evangelho. É porque pessoas ainda precisam quebrantar o seu coração diante do Pai. É porque pessoas precisam ouvir que só há salvação em Cristo Jesus. Fora dele não há salvação. Não há como nós entrarmos e alcançarmos e vermos o Senhor Jesus Cristo face a face, se nós não aceitarmos a obra redentora da cruz do Calvário. Jesus Cristo não veio a este mundo simplesmente por vir. Ele veio com um propósito, com um objetivo. Necessitava que alguém morresse, e este alguém teria que ser alguém sem pecado, para que nós pudéssemos hoje estar aqui, porque nós éramos condenados ao pecado, e se Jesus não tivesse vindo, nós não estaríamos aqui. Mas glória a Deus, e louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Ele veio a esta terra e cumpriu o seu propósito de morrer e ao terceiro dia ressuscitar, e hoje encontra-se assentado à destra do Pai, somente esperando a determinação de Deus para vir buscar a sua igreja. E a volta de Cristo, meus amados, deve ser o maior desejo de todo cristão. Deve ser o que arde dentro do nosso coração. Deve ser aquilo que nós desejamos para as nossas vidas. Encontrar o Senhor face a face e eternamente com Ele reinar. Esta ceia que foi servida aqui hoje, um dia nós a tomaremos, não servida por homens, mas servida por Jesus e pelos seus anjos, na Nova Jerusalém. Mas como é que nós podemos nos preparar e temos que nos preparar para a volta de Jesus? Acho que o primeiro ponto não estava aqui no meu script, né? No meu roteiro, mas o pastor Carlos já comentou. E é muito interessante porque a gente prepara essas coisas aqui, a gente medita, prepara alguns textos, mas 99% das minhas pregações nunca eu sigo na risca isso aqui, porque o Espírito Santo, de acordo com o que vai se acontecendo no culto, ele muda alguns textos, ele conduz de algumas outras formas, ele muda, porque ele sabe que tem pessoas que precisam ouvir outras palavras fora aquilo que nós preparamos. E o primeiro passo para que nós possamos estar preparados para a volta de Jesus é o arrependimento. É entender e compreender a obra de Jesus na cruz e aceitar esta obra. Entender que Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados. E que se nós simplesmente entendermos isso, simplesmente, nós já alcançaremos a salvação. Porque a salvação, ela é uma dádiva que é dado de graça
ao Senhor Jesus Cristo, simplesmente por um único fato: porque Ele te ama incondicionalmente, do jeito que você é. Mesmo Ele sabendo que você é falho, é pecador, Ele te ama e Ele morreu na cruz do Calvário por você, por todos nós, por aqueles que estão hoje, ao invés de estarem aqui ou em alguma outra igreja, estão bebendo, estão se prostituindo. Jesus Cristo ama essas pessoas também e quer alcançar essas vidas também. Jesus Cristo ama a todos incondicionalmente. É muito lindo o texto lá de 2 Timóteo, quando ele fala: mesmo se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Tão grande é o amor do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Então este é o primeiro ponto, é nós entendermos isso, nos arrependermos verdadeiramente, mudarmos de atitude, fazermos como os discípulos fizeram. Quando Jesus estava pegando os seus discípulos, estava lá Pedro pescando, e aí Jesus chegou para Pedro: Pedro, você vai agora deixar de ser pescador para pescar almas. E aí diz a palavra de Deus, Pedro, ele não titubeou. A palavra de Deus diz que imediatamente Pedro largou e seguiu Jesus. Então, quando nós entendermos isso, que nós temos que imediatamente deixar tudo aquilo que não agrada ao Senhor para seguir a Jesus, isso é mudança de atitude, é arrependimento. E aí a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor vai fazer com que você continue a sua caminhada cristã, que não é fácil. Tem muitas turbulências, mas quem está no barco, a partir do momento que você o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, é Jesus Cristo. As turbulências vêm e vão, somente para lhe fazer mais maduro e para que você possa se tornar um cristão mais forte. Este é o objetivo das turbulências nas nossas vidas. Temos que olhar também, queridos, para o exemplo de Cristo. A palavra de Deus, ela diz, lá em Romanos capítulo 8, me fugiu agora o versículo, mas ela fala que o que dantes predestinou, me fugiu agora o versículo, mas ele quer dizer que Jesus, ele nos chama, o grande propósito de Deus é que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, nós temos o objetivo de sermos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas. Mas talvez você esteja se perguntando: mas é impossível. Amados, é óbvio que nós tornaremos 100% a imagem de Jesus na eternidade. Mas a nossa vida cristã e a nossa caminhada cristã, ela tem que ser gradativa. Ela tem que avançar. Ela tem que crescer. Você não pode, numa caminhada cristã, numa vida cristã, estar estagnado, parado. Estar em cima do muro. Ora eu estou na igreja, ora eu estou aqui com o mundo. Não. Ou você está com Cristo, buscando, seguindo, caminhando, ou você não está agradando ao Senhor. A nossa caminhada cristã, ela é gradativa. E nós temos que olhar para o exemplo de Cristo. Como é que Cristo vivenciou o seu ministério aqui nesta terra? Eu gosto muito desse texto que fala quando os discípulos estavam lavando os pés de Jesus. E Jesus, ele relata, né, os fariseus o tempo todo buscando alguma coisa para acusar Jesus. E aí ele fala o propósito que ele veio aqui nesta terra. Eu não vim
para ser servido, mas eu vim para servir. Ou seja, você não está aqui nesta terra para ser uma grande pessoa, para ser um grande homem, para ter um grande carro, uma grande casa, para conquistar coisas terrenas. Você está aqui para ser servo do Senhor Jesus Cristo. E a tradução mais perto do original das Escrituras Sagradas de servo é doulos. E doulos é escravo. Nós somos escravos de Cristo. Nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade do Pai, daquele que nos chamou, daquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz. Este é o objetivo de nós estarmos aqui. Até porque nada nós levamos aqui desta terra. Quando a gente começa a entender isso, que nós somos chamados para ser servos, não que eu seja contra a teologia da prosperidade. Deus, Ele pode abençoar e vai abençoar a sua vida, não tenho dúvida nenhuma disso. Se seu coração estiver na obra do Senhor, Deus vai te abençoar. E Ele abençoa até mais do que você precisa. Mas lembre-se de uma coisa: tudo aquilo que nós temos, ganhamos e conquistamos. E aí o pastor pulou aquela parte do templo. Tudo que nós temos, os nossos dons, os nossos recursos, o nosso tempo, é para nós dedicarmos ao Senhor Jesus Cristo. Tem tanta gente que não tem carro, né, pastor? Aí pede um carro, o Senhor abençoa um carro, e não tem a coragem de dar uma carona para o irmão para ir levar para a igreja. O que nós temos é para servirmos ao Senhor. Quando nós entendemos isso, Deus começa a derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Fomos chamados para ser servos. Nós temos que constantemente, todos os dias da nossa vida, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós temos que buscar a santificação e as coisas que são do alto. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, não precisa abrir não, que eu vou ler rapidamente. Diz assim a palavra de Deus: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aquilo que você dedica mais tempo da sua vida, no seu dia, é aí que está o seu coração. Se você dedica mais tempo para trabalho, para poder conquistar, para ser, o seu coração está nisso. Eu gosto muito quando o pastor aqui ele faz a conta de 10% do dia, da semana, dá quase 16 horas, né, pastor? 16 horas e 48 minutos, 17 horas. Para nós buscarmos ao Senhor, quer em oração, quer em meditação, quer no culto. E a gente, por muitas vezes, está tão enrolado com as coisas desta terra, querendo conquistar, querendo ser, que às vezes a gente não consegue dedicar esse tempo para o Senhor. E por isso que por muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, porque estamos envolvidos com as coisas dessa terra. Por isso que por muitas vezes tomamos decisões erradas, porque não ouvimos e não consultamos a Deus. Por isso que por muitas vezes pecamos e falhamos, porque não conhecemos as Escrituras Sagradas e nem o poder em que nela há. Precisamos ter uma vida de constante busca à santificação. E uma outra coisa muito importante que nós precisamos ter é uma vida de constante oração. Amados, eu tenho, antes de eu ler alguns textos,
Queria compartilhar com vocês uma coisa. Eu tenho um irmão, meu irmão mais novo do que eu. Ele é policial federal. Veio para uma missão aqui em Recife. E é casado com a esposa dele. E quando ele chegou num sábado, fazem 2 semanas já que ele está aqui. No domingo, eles descobriram que há uma suspeita da irmã da esposa dele está com tumor no cérebro. E ela tem apenas 31 anos. E aí, quando a gente se depara com situações como essa, quando a gente vai fazer visitas aos hospitais, quando a gente vai em velórios, em enterros, a gente vê que a vida é muito curta. A vida passa muito rápido. E às vezes a gente perde tanto tempo com coisas fúteis, terrenas, que vão ficar. E esquece que precisamos buscar mais ao Senhor. Esquece que nós precisamos buscar mais a santificação. Esquece que nós precisamos buscar ter uma vida de constante oração. E o próprio Jesus, separei 3 textos aqui, 3 versículos, do exemplo de Cristo para as nossas vidas. Lucas capítulo 5, versículo 16 diz assim: Ele, falando de Jesus, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus. Deixa eu ler os 3 primeiros aqui. Lucas capítulo 6, versículo 12 diz: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E Lucas 9, 18: E aconteceu que estando ele só, orando. Se Jesus, o Todo-Poderoso, que sabia muito bem do seu propósito, sabia muito bem que iria morrer, que iria ressuscitar ao 3º dia, que é o Filho do Deus Todo-Poderoso, tinha o seu momento particular de oração, porque Jesus orava com os discípulos, Jesus orava com a multidão, Jesus orava com os povos, mas Jesus tinha o seu momento particular de oração. Ele quer nos ensinar que nós precisamos orar com os irmãos, precisamos. É importante nós intercedermos juntos, é importante nós estarmos juntos intercedendo. É importante o que a pastora Maria Cláudia faz, liderando o grupo de intercessão, é muito importante. É importante nós reunirmos para orar, é muito importante. Mas é muito importante você ter o seu tempo de oração com o Senhor Jesus Cristo. Aquele tempo que só você e Deus. Porque se Jesus tinha esse tempo com o Pai, nós também precisamos ter esse tempo sozinho com o Senhor Jesus Cristo. Será que a gente consegue praticar isso? Não precisa responder. Tudo isso é para nós refletirmos, para nós meditarmos, para nós entendermos que Jesus está voltando. Muito breve a trombeta soará. E como eu li no texto, aonde estiverem 2, um será tomado e outro ficará. Aonde estiver um deitado, um será tomado e outro ficará. A hora e o dia, nem Jesus sabe, somente Deus. Mas nós bem sabemos que muito breve Ele vai voltar. E se nós não tivermos preparados, nós ficaremos. Se nós não estivermos buscando ao Senhor, nós iremos ficar. E a palavra de Deus, ela faz até um alerta, porque a análise do Senhor não é análise humana. Deus, Ele não olha se o André está de ternos, de gravata, se o pastor está bonito com essa gravata. Não. Deus, Ele não olha se você vem para o culto, se você toca teclado. Deus, Ele olha e sonda o seu coração. A intenção de você ter vindo aqui esta noite, a intenção de você tocar teclado, a intenção de você pregar, a intenção de você cultuar,
A intenção de você falar do amor de Jesus. São essas intenções que Jesus vai julgar. É a intenção do seu coração. Não é o que você faz, mas sim por que você faz. Se você faz para agradar a Deus, para glorificar o nome do Pai, para exaltar o nome do Pai, você está no caminho certo. Caso contrário, você está no caminho errado. E a palavra de Deus, ela relata muito bem isso. Quando fala da volta de Jesus, Jesus fala que muitos virão para Ele e falarão: Jesus, em teu nome eu construí não sei quantas igrejas, abri não sei quantos templos, ganhei não sei quantas vidas, até expulsei demônios, Jesus. Até através da minha oração pessoas eram curadas de câncer, de tudo. Através da minha vida pessoas conheceram a Ti, Senhor. E aí Jesus simplesmente vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Jesus não olha como o homem vê. Jesus olha o coração do homem. Ele sonda os nossos corações. É por isso que o salmista Davi, ele faz uma grande oração que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Sondas e conheces o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e prova-me. Essa oração nós devemos fazer todos os dias, para que o Senhor possa sondar os nossos corações, para que o Senhor possa saber se há algum caminho mau dentro do nosso coração. E aí, precisamos concluir a oração. Prova-me. Como é que o Senhor vai tirar o orgulho de dentro de você, se não criar situações para que você exerça isso? Como é que Deus vai tratar a paciência que você não tem, se não criar situações para que você exerça a paciência? Como é que Deus vai querer que você seja longânimo, benigno, se Ele não criar situações? Por isso que nós precisamos pedir para que Ele nos prove, para que Ele tire de dentro do nosso coração tudo aquilo que não agrada a Ele, para que nós possamos agradar ao Senhor Jesus Cristo. E uma coisa muito importante, essas coisas, e isso eu sempre falo em todas as minhas pregações, às vezes parece, pastor Carlos, até redundante, mas não é. É porque nós não praticamos. Deus, Ele sempre me incomoda para eu colocar esse item em quase todas as minhas pregações. Porque eu queria fazer uma pergunta que você pudesse você mesmo refletir. Um dia tem 24 horas. 24 horas. Vamos tirar 8 horas para dormir, sobra 16, não é isso? Sobra 16 horas. Quanto tempo você para ler a palavra de Deus? Não precisa responder, você precisa só meditar. Quanto tempo você dedica na meditação da palavra de Deus? Jesus é muito claro quando Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, e nem busca o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Tudo. Deus quer te abençoar, Deus quer fazer você prosperar, Deus quer que aonde você coloque a planta do seu pé seja abençoado, Deus quer que aonde você coloque a palma da sua mão seja abençoado, Deus quer que os seus negócios sejam abençoados, Deus quer que a sua vida seja abençoada. Mas tem a nossa parte. Está no versículo 2. Tem a nossa responsabilidade.
A gente não pode simplesmente jogar toda a responsabilidade em Jesus. Por quê? Ler a palavra é responsabilidade nossa. Jesus, ele não vai descer aqui à terra e ler a palavra por você, não. Jamais. Jesus já veio, já cumpriu o seu propósito, está sentado, esperando, e ele só vai voltar para pegar a igreja. A meditação na palavra de Deus tem que ser feita por nós. É a nossa responsabilidade. Mas André, a palavra é tão difícil. Nós bem sabemos. E se você pegar... É porque tem muita gente que lê naquela... Tem várias... Tem a nova linguagem traduzida de hoje, tem a NVI. Né? Mas é bom você pegar a revista Almeida. Quanto menos traduzido for, melhor para você ler. É tão complexo. Você pega lá Apocalipse, começa lá a carta às 7 igrejas, e aí começa falando de 12 tribos, e fala de 12 daquilo, são 7 não sei o que, e tal. É tanto número que é tão complexo a palavra. Compete a nós lermos. E aí entra o trabalhar de Deus, que é através do Espírito Santo que revela o que está nas Escrituras. Por isso que antes de nós lermos a palavra, nós temos que pedir a revelação do que está nas Escrituras. E há coisas na palavra de Deus que nós não iremos entender aqui nesta terra, somente lá na eternidade. Há coisas e mistérios na palavra de Deus que somente quando chegarmos lá que conseguiremos entender. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Eu lembro que o pastor Carlos, no último culto, ele contou um testemunho, que ele saiu quarta-feira do seu consultório mais cedo, e ele estava querendo ir para um lugar, aí depois pensou em comer, mas sentiu o incômodo do Espírito Santo que o conduziu de volta até a sua casa. E quando chega lá, estava Maria Cláudia ajoelhada orando, e ele imediatamente começou a orar. Nós temos que ter o nosso tempo com o Senhor. Tem muita gente que tem passado aí por situações complexas e difíceis na vida, e ainda tem a coragem de colocar a culpa em Deus. Deus chega para Abraão e promete para Abraão: você será pai de uma grande nação. O tempo vai passando. E aí a Sara chega para Abraão. Abraão, olha, você está velha, você está velho, eu estou velho. Lembra daquela promessa que Deus fez para a gente, que você seria pai de uma grande nação? Ora, como é que você vai ser pai de uma grande nação se nós não temos filhos? Vamos dar um jeito nesse negócio? Vamos resolver aqui? H, vem cá. H, Abraão, deite com H e tenha um filho com H. E aí Abraão concede e vai. E aí o fruto deste pecado nós vivenciamos até hoje, porque essa disputa que existe por um pedacinho de terra chamado Jerusalém, entre Israel e Palestina, é fruto do pecado de Abraão cometido com Agar. E sabe quando isso vai acabar? A briga por Jerusalém? Só quando Jesus voltar. Porque o mundo todo, nos últimos dias, se levantará contra Israel, para tentar destruir Israel. E quando isso acontecer, quando o mundo estiver preparado para destruir Israel, Jesus voltará para destruir Satanás. A batalha do Armagedon. Fruto de um pecado, fruto de uma precipitação, fruto de uma falta de confiança no Senhor,
fruto de buscar ao Senhor, fruto da falta de buscar ao Senhor. Mas Deus, como Ele cumpre todas as suas promessas, pela sua infinita misericórdia, concede ainda um filho a Abraão e a Sara na sua velhice. 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 15 ao 17. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, olha que coisa linda, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como é que nós somos plenamente preparados para toda boa obra? Quando nós meditamos na palavra de Deus. É por isso que nós temos que dedicar mais tempo. É por isso que tem muitas pessoas, e o pastor Armando Filho falou, ele também conhece muitos pastores. Tem muitas pessoas que vão nos enganos desses pastores, que pregam coisas que não é pregada aqui no Ministério Docmus. E eu louvo a Deus pela preocupação do pastor Carlos, de pregar única e exclusivamente a cruz, porque é a cruz que salva, é a cruz que liberta, é a cruz que transforma, é Jesus quem transforma. Sabe? Por isso que muitas pessoas são levadas por vãs doutrinas, porque não conhecem as Escrituras Sagradas. João capítulo 5, versículo 39, o último versículo para nós orarmos. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Aqui esse texto ele já vai mais profundo. Ele fala de ler, mas ele fala também de estudar a palavra de Deus. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. É as Escrituras Sagradas, meus amados, que testemunha o Senhor Jesus Cristo. É através das Escrituras Sagradas que nós somos transformados. É através das Escrituras Sagradas que nós conhecemos e aprendemos a ser servos do Senhor Jesus Cristo. Então que nós possamos vivenciar isso na nossa vida. Porque não adianta também nós só conhecermos a palavra se nós não praticarmos a palavra e vivenciarmos ela no nosso dia a dia. Jesus Cristo está voltando. As profecias estão se cumprindo. Depois, quem tiver um tempo, leiam o livro de Zacarias, Ageu, Mateus capítulo 24, capítulo 25 e Marcos capítulo 13 e capítulo 14. Leia esses textos. Depois você parte para Apocalipse, que Apocalipse é um pouco mais profundo. Mas leia o que disse esses profetas. Leia o que relata esses textos. E aí você vai ver que Jesus está voltando. Muito, mas muito perto de voltar. E precisamos, em primeiro lugar, se arrepender. E hoje à noite aqui foi falado de salvação, arrependimento, mudança de atitude. Eu sei que aqui, esta noite, tem pessoas que precisam se arrepender, se quebrantar e mudar de atitude. Eu sei que tem pessoas aqui que necessitam ser transformadas, ser tocadas pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, que até já conheceram, mas por algum descuido da vida ou por alguma frustração da vida,
se afastou dos caminhos do Senhor. Mas é tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. É tempo de nós regressarmos para a casa do Pai. É tempo de nós entendermos que só há salvação em Cristo Jesus, não há salvação fora de Cristo Jesus. É tempo de nós olharmos mais para a vida de Cristo. É tempo de nós não nos preocuparmos mais com as coisas terrenas e olharmos mais para as coisas celestiais. É tempo de nós termos mais tempo de oração com o Senhor Jesus Cristo. É tempo de nós buscarmos mais ao Senhor. É tempo de nós meditarmos mais na palavra de Deus, meus amados. Jesus está voltando. Eu lembro Noé construindo a arca. Diz que Noé passou mais de 400 anos construindo aquela arca. Você imagina 400 anos o cara construindo uma arca para uma chuva que nunca tinha acontecido na terra. Nunca tinha chovido na terra. E aí está Moisés construindo a arca, né? Perdão, Noé construindo a arca. Moisés, obrigado, pastor. Tá Noé construindo a arca. E eu tenho certeza, não está na palavra de Deus não, viu, meus amados? Mas eu tenho certeza, você imagina, nunca choveu. Deus manda Noé construir uma arca gigantesca. E aí ele começa a construir lá. Eu tenho certeza que passavam pessoas ali, zombavam dele, tiravam onda dele. O que esse louco está fazendo? O que esse cara louco está fazendo, rapaz? Nunca choveu, não vai chover. Não chove aqui nessa terra. E ele falava. E a palavra de Deus, ela nos alerta. No texto que nós lemos. Assim como foi nos dias de Noé. Noé falava e ninguém dava crédito. Muito pelo contrário, as pessoas se debandavam no pecado. Porque a palavra de Deus, ela diz: comiam, bebiam, davam-se em casamento. Até que Noé entrou na arca. Jesus fechou a arca. E a chuva veio e matou todo mundo. Assim será a volta do Filho do Homem. Jesus Cristo está voltando. E a igreja precisa falar que Jesus está voltando. E nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Não existe outra forma. Não existe outro meio. A não ser de se arrepender diante do Pai. E de se quebrantar. E de buscar mais a face do Senhor. E aí eu queria orar. Agora, pedir para a igreja se colocar de pé. É tempo de salvação. É tempo de nós buscarmos a face do Senhor. É tempo de nós meditarmos mais na palavra do Senhor Jesus Cristo. Vou pedir com a permissão do pastor para eles cantarem um trechozinho de Tocou-me. Já está programado essa. Está programado? E eu queria que você meditasse na letra dessa canção. E você que sentir, porque quem convence aqui não sou eu, não é o pastor Carlos, não são os cantores. Quem convence é o Espírito Santo. Se você sentir do Espírito Santo, você vai vir aqui na frente. E nós vamos orar pela sua vida. Enquanto os irmãos cantam, eu quero que você reflita.